Você também sabia que tinha aquelas regras de interpretação lá que foram mencionadas no segundo estudo? Não sabia, porque, como eu falei, o padre, muitas vezes vou para missa lá, a missa é mais focada, tem a primeira leitura, a segunda leitura, tem o salmo, tem o evangelho, então muito pouco assim, é reduzido, entendeu? Tem temas assim que a igreja impõe, né? Não é você que vai buscar e você vai atrás. Então, muitas vezes ali é um estudo semanal, você vai na missa estudar, mas não tem um tema, não tem uma sequência, entendeu? Até tem, né? Lógico, mas sempre vai repetindo, assim, não é uma coisa mais profunda. Sobre o segundo tema, muito esclarecedor também, uma prévia disso que a gente vai passar aqui durante essas semanas. Eu já fui adventista desde novinha, então assim, eu não tenho tantas dúvidas porque eu cresci na igreja, né? Então assim, muitas dúvidas que os meus colegas têm, eu não tenho porque eu sempre vivi nesse meio, né? Sempre ouvi até mesmo o pastor Arilton pregar na minha igreja. Então assim, a gente sempre aprende um pouco mais, é bom por isso, tá? Mas sanei algumas dúvidas assim que eu tinha. No segundo estudo de como estudar a Bíblia, não ficou dúvida também, porque por eu ser pastor, eu tive que passar por um processo de formação teológica e veio a somar. Eu acredito que esse formato do programa, ele é simples e fácil e prático, como ele mesmo diz. A praticidade torna muito melhor a compreensão do estudo da Bíblia. Isso aí reafirma algumas coisas que eu tenho visto ultimamente na mídia, na televisão. Você tem muitas igrejas que usam da mídia e você vê que eles estão fazendo aquilo não para passar a palavra de Deus, mas usam daquilo como mercado. E até tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele bate com o chicote nas pessoas que estavam comercializando ali no templo. E hoje o que a gente tem visto é justamente isso. São pastores e igrejas aí que estão usando da mídia, do espaço que eles poderiam falar de Deus e passar a mensagem realmente de Deus às pessoas, ao coração das pessoas, eles estão usando para outras coisas. E essa questão da interpretação da Bíblia, ela foi justamente válida para mostrar que as igrejas, elas estão utilizando apenas de algumas passagens, apenas de algumas partes que importam da Bíblia, elas estão usando isso para o próprio benefício. Então estamos deixando de lado realmente o princípio da Bíblia, que é a salvação do homem, que é a salvação do ser humano. Marcelo, o que você acha de eu fazer uma reportagem com o pessoal da produção? Devia ir lá no Davi, falar com o Davi. O que você acha de deixar os seus convidados passarem? Ok, vamos atender o pedido do nosso participante. Licença, gente. Estão comendo bem aí? Olha bem, gente, o que eles estão comendo. Davi e sua esposa. Isso é um protesto que nós estamos fazendo, Davi. Que hoje ninguém vai falar nada, tá? No programa. Como uma atitude de revolta, que nós estamos com fome. Nós comemos somente sopa hoje. E daí o pastor vai fazer um diálogo lá na frente, tá? Quero ver. Então, mas o que você acha? Eu acho que o pessoal da produção também tinha que comer o que a gente come, inclusive você. Pastor querido, como vai estar filmando? Gente, olha, agora você vai comer essa dieta gostosa aqui. Porque o pastor, ele não comanda as ovelhas? Então o pastor ele tem que sentir o que as ovelhas estão sentindo. Então começa aí, ó. Não é pra gente, não? Vamos ver se ele vai sabotar ou não essa dieta. Não, é o prato fundo, não é o raso. Sopa é no prato fundo, gente.
Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Chegamos ao terceiro tema de nossa série e hoje vamos falar a respeito de Deus. Se você tem algumas dúvidas, alguns questionamentos a respeito desse tema, na próxima hora estaremos tratando desse assunto e vamos buscar na Bíblia alguns versos que possam elucidar esse tema para todos nós. Nós estamos aqui direto do Cevisa, aqui em São Paulo, Centro de Vida Saudável, com 10 convidados especiais, participando dessa série de gravações que está procurando compreender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Ainda há pouco nós conversávamos um pouquinho com relação à necessidade de conhecer mais sobre a Bíblia e o Gildo me falava de que hoje uma grande dificuldade que as pessoas têm é que aqueles que estão responsáveis pelo ensino da Bíblia acabam não dando tanta atenção como deveriam a esse tema. É isso mesmo, Gildo? Pois é, é verdade. Infelizmente, muitos têm se preocupado com outras coisas dentro da igreja, muitos pastores têm se preocupado com outros afazeres dentro da igreja e não têm se preocupado em ensinar a Bíblia, que é de fundamental importância, e o número 1 é o ensino da Palavra de Deus. Ok, o Gildo é pastor de uma igreja evangélica, está conosco aqui participando também, e é uma alegria ter você, ok, Gildo? Eu agradeço. Tem contribuído para o nosso programa e nós vamos agora ter a oportunidade de conhecer mais sobre um tema. Nas 2 semanas anteriores do Bíblia Fácil, nós aprendemos sobre a Bíblia e algumas regras de interpretação bíblica. Isso lançou o fundamento para o estudo dos temas que a Bíblia apresenta. Agora nós teremos um estudo de 16 temas da Bíblia. E o primeiro deles é sobre Deus. E você que nos acompanha em casa, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a acompanhar os textos que nós iremos ler dentro da temática de hoje, que fala sobre Deus. Nós nunca começamos o estudo sem antes orar. Nós acreditamos de que o Espírito Santo é o autor desse livro e usou homens santos, segundo diz Pedro, para escrever tudo o que foi escrito. Mas o Espírito Santo é o nosso professor. E quando oramos em busca de sabedoria, é Ele quem abre a nossa mente à compreensão dos temas que aqui estão revelados. Eu quero convidar então você de casa que nos acompanha e todos aqui no nosso cenário, nosso estúdio, para então orarmos e estudarmos mais esse tema. Vamos fechar nossos olhos? Bondoso Deus e Pai, mais uma vez convidamos a presença do professor Espírito Santo para estar conosco no estudo que agora teremos. Estamos pisando um terreno sagrado. Como aquelas palavras foram ditas a Moisés: Moisés, descalça a sandália dos pés, porque o solo onde pisas é sagrado. Ao estudarmos sobre o nosso Criador, o nosso Pai eterno, Deus, nós estamos tocando em terreno sagrado. E queremos que a Tua Palavra nos ajude a compreender mais a respeito desse ser maravilhoso, que é o originador de todas as coisas. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Por que a teologia é um estudo tão fascinante? Hoje, ao estudarmos sobre Deus, o terceiro tema de nossa série, nós vamos começar a entrar na mente de Deus. Porque assim como pedagogia é o estudo do ensino, assim como psicologia é o estudo da mente, da psique, teologia é o estudo de Theos, de Deus. E a teologia é um terreno sagrado porque a gente começa a pensar como Deus, a compreender mais quem é Deus. E esse é um tema importante. Porque nós somos criaturas, seres tão finitos, como compreender um ser infinito? É verdade que nós não podemos compreendê-lo na complexidade do seu ser, mas a Bíblia nos mostra que algo pode ser compreendido. Quem é Deus? Como Ele se revela? São perguntas que nós vamos buscar responder. Existem alguns especialistas do desenvolvimento humano, eu poderia citar alguns deles, como Piaget, como Erik Erikson, onde eles falam do desenvolvimento da vida humana em etapas. E alguns psicólogos da religião têm ensinado de que assim como a nossa personalidade,
ela se forma a partir de um conviver, de uma vivência social. O nosso conceito de Deus, ele também é obtido das relações parentais que nós temos. E a primeira figura que nos ensina sobre Deus, ou o conceito que nós temos de Deus, ele vai ser primeiramente associado à figura paterna. É por isso que existem pessoas que têm dificuldade em compreender quem é Deus ou se relacionar com Deus. Porque em algum momento da sua experiência, na meninice, na infância, passou por algum trauma, alguma crise, alguma desilusão com relação à figura paterna ou à ausência dela. E por causa dessa ausência da figura paterna, esse primeiro conceito que nos leva a pensar em Deus ficou deturpado. Talvez seja esse o motivo porque alguns de nós temos dificuldades em nos relacionar com Deus. Porque a primeira imagem que nós evocamos de Deus é a imagem do nosso Pai. Se nós temos um pai agressivo, se o nosso pai é um pai crítico, essa será a ideia que vamos desenvolver de Deus. Se, por outro lado, a nossa imagem de um pai é de alguém amigo, presente, protetor, cuidador, estas serão as imagens que nós formaremos sobre Deus. Pelo menos na segunda ou na terceira infância. Mas nós não podemos ficar apenas reféns desse relacionamento familiar para entender quem é Deus. Ainda que o nosso conceito se origine aí, nós devemos voltar para a palavra dele para entendermos de fato quem é Deus. E esse livro, que é o livro dele, apresenta verdades que ele revelou sobre si próprio. E nós vamos então entender algumas dessas verdades agora. Eu queria convidar você para que o primeiro texto que nós lêssemos fosse Deuteronômio, capítulo 6, bem no início da Bíblia. Vamos lá para o início da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, página 133, página 133. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A pergunta que esse texto responde é: quantos deuses existem? Essa é uma primeira pergunta e chave nesse estudo. Deuteronômio 6, versículo 4, assim diz a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Deus. A Bíblia ensina de que não existem dois deuses. Não existem vários deuses. Existe um único Deus. Mas, pastor, é o único Deus? Mas a Bíblia não fala também de Deus o Pai? Não fala também de Deus o Filho? Não fala também de Deus Espírito? Como que a Bíblia declara que há um só Deus, um único Deus? Vamos ler um outro texto? Mateus 28, 19. Vamos para o Novo Testamento. Mateus 28, 19. A página 30. Página 30 do Novo Testamento, mais para o final da Bíblia. Então vamos mais para o final da Bíblia e a página 30. Mateus 28, verso 19. Aqui nós temos o texto da grande comissão, onde Jesus deu uma ordem para que nós cumpríssemos com relação à pregação do Evangelho. E o texto diz assim, Mateus 28, 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos nas semanas passadas de que a Bíblia, ela ensina o tema de uma forma coesa. Mas não parece que agora houve um problema? Parece que agora ela não se contradiz de alguma forma? Deuteronômio declara que existe um único Deus e agora a Bíblia começa a falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é um tema atual, tem sido muito discutido no meio teológico, a questão da Trindade. Eu quero ajudar vocês explicando um detalhezinho da língua hebraica, língua na qual foi escrito o Antigo Testamento.
Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando Moisés escreveu assim: o Senhor teu Deus, teu único Deus, aparece ali uma palavra, único, que significa que esse único é único, mas aceita uma pluralidade. É o único Deus, mas pode ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa palavra é a mesma que aparece em Gênesis, quando Deus diz assim, que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher e ambos serão o quê? Uma só carne. Então você tem duas pessoas, um homem e uma mulher, que formam uma só carne. Então a língua hebraica, ela tem essa permissão, ela tem essa abertura. Então você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas ainda que sejam três pessoas distintas, eles são um único Deus. Por quê? Porque eles são únicos em poder, em essência e propósito. Únicos em poder. Todo o poder que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Alguns pensam que Deus é mais poderoso que Jesus e Jesus mais poderoso que o Espírito, mas isso não é bíblico. O mesmo poder que há no Pai, há no Filho, há no Espírito. O mesmo propósito. A Trindade existe para a salvação humana e está conduzindo o homem do pecado à salvação. E também em essência. Tudo que é o Pai, é o Filho e é o Espírito. A mesma essência. Se nós quiséssemos usar um exemplo muito pobre para ilustrar isso, pense nas poltronas que vocês estão sentadas. São poltronas distintas, 10 poltronas. Mas a cor é a mesma, a matéria-prima é a mesma, o design é o mesmo, a resistência física é a mesma. Então, tudo pode ser igual, mas são distintos. Assim acontece com a Trindade. Então, nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e não é politeísmo. Sim, pode usar o microfone, por favor. É Deus manifestado em três pessoas, né, pastor? Essa palavra manifestados, ela teve um problema ao longo da história da igreja. Porque houve uma seita nos primeiros séculos que diziam que o Filho é o próprio Deus manifestado em Filho. E que o Espírito era o Deus manifestado em Espírito. Não, não é uma pessoa que se manifesta de forma diferente. De fato, são três pessoas distintas. Não é uma que se manifesta de três formas, mas são três pessoas distintas. Certo? Gildo. Eu preciso fazer um pequeno comentário e a gente precisa entender que aí temos um caso bem prático de aposto, que é uma palavra que serve para explicar e desenvolver as outras. Certo. Então, quando eu digo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu pareço estar querendo confundir a mente de alguma pessoa e distingui-los como separados. E imediatamente é um único só, na essência. Então, é preferível que eu diga Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. Funciona exatamente como um apóstolo, né? Exatamente. Então você tem ali uma declaração e entre duas vírgulas a explicação do que foi declarado. Isso. Luiz. Pastor, eu estava falando de Deus. Deus, como que ele é descrito na Bíblia? Deus. Muito boa sua pergunta. Como que Deus é descrito? Deus se revela a nós. De fato, nós só podemos conhecer algo de Deus porque Ele escolheu se revelar. Mas como que é essa revelação? Essa revelação divina, ela acontece pelo menos de três maneiras. Vamos ler um texto muito interessante que aparece aqui em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Dê uma olhadinha para o versículo 20. Está na página 124 do Novo Testamento. Aí no finalzinho da Bíblia, página 124. Romanos 1, verso 20.
124. Encontraram? Você que nos acompanha em casa, vamos ler alguns textos que falam sobre como Deus se revela, para vermos como Deus é pintado na Bíblia, como Ele é apresentado. O primeiro texto é Romanos 1:20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Então, Luiz, a primeira forma que Deus usa para se revelar, para mostrar quem Ele é a criação. Então, quando nós olhamos para a criação, nós vemos um pouco de quem é Deus. Deixa eu dar alguns exemplos na natureza. Você já percebeu, quem visitou aqui uma zona rural, no momento que o vaqueiro vai tirar o leite do gado, e ele solta ali 30 bezerros, quem sabe com 2, 3 dias de nascido, e esses bezerros se misturam a manada de vacas, e eles encontram a mãe, eles reconhecem a mãe dentre todas as outras. Qual é o mecanismo que eles usam para encontrar a sua mãe? O cheiro. Quem é que ensinou isso para eles? Vamos para uma colmeia. Olha para as abelhas. Existem abelhas que são as operárias, existem as abelhas que são responsáveis por encontrar pólen e néctar das flores, existe o zangão, que é responsável pela reprodução na colmeia. Quem é que ensinou esses pequenos insetos a buscar esses objetos, a desenvolver uma dança para indicar aonde está a flor, a que distância está a flor? Olhe para a natureza, ela revela quem é Deus. Olhe para a concepção humana. Depois da concepção, 9 meses de gestação, ali, naquele pequeno feto, está já o DNA com todas as características, a cor do cabelo, a cor dos olhos, algo do temperamento, tudo já está ali. Então a natureza revela quem é Deus. E a gente percebe que Deus é um arquiteto inteligente, porque Ele projetou todas as coisas. As coisas não existem por acaso, como alguns querem ensinar. Então, primeiro, Deus é um ser de ordem, a natureza ensina isso. É um Deus amoroso, isso é visto nas criaturas, no trato dos animais, no cuidado que a galinha tem dos seus pintinhos. Deus é um Deus de amor também. Deus também se revela de uma outra forma, além da natureza, Deus se revela através de sua palavra. Jesus declarou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia ensina quem é Deus. Quem é Deus segundo a Bíblia? Se você vai para Lucas 15, Ele é o pai do filho pródigo. Ele é alguém que está de braços abertos para receber o filho, que gastou toda a herança em atos errados. Ele é o pai. Ele é o bom pastor do Salmo 23. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Então a Bíblia pinta quem é Deus. Mas além da natureza e da Bíblia, existe uma terceira forma de revelação que é completa. Hebreus 1:1, nós lemos esse texto na semana passada. Hebreus diz que no passado Deus se revelou aos servos e os profetas, mas nesses últimos dias nos revelou através de seu Filho Jesus. Então Cristo é a perfeita revelação do Pai. Então, quem é Deus? Olhe para Jesus, a forma como Ele tratava as pessoas, como Ele lidava com elas. Assim é Deus. Olhe para João capítulo 8, enquanto todos querem apedrejar a mulher, aquele que poderia apedrejar, porque não tinha pecado, Ele diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele é aquele que se interpõe entre as suas criaturas, aquele que protege, aquele que defende. Assim Deus é pintado na Bíblia, na natureza e através de seu Filho, assim Ele é revelado. Deu para pegar? Mais ou menos isso? Nós iremos para um breve intervalo comercial. Quando voltarmos, veremos alguns textos a mais para entender
como Deus se revela, como Ele nos trata e como Ele se relaciona com as criaturas, com todos nós. Fique sintonizado, já voltaremos com Bíblia Fácil. No próximo bloco... Alguns dizem por aí, quem é que matou Jesus Cristo? Foram os judeus. Não, nós matamos Jesus com os nossos pecados. Amigos, quem matou o Filho? Foi o próprio Pai. Foi Deus quem matou o Filho. Pastor, você estava vendo a foto ali do teu slide que fala da crucificação de Jesus. Na crucificação de Jesus, ele mesmo questiona: Deus, por que abandonaste? Pai, né? Na verdade, né? Ele fala de Pai. Então, queria entender nessa hora, assim, o que Jesus estava pensando, se ele entendia isso, se ele sabia o que estava acontecendo com ele. E a morte que Jesus sofreu na cruz, qual morte foi? Foi a morte eterna. A morte que nós merecíamos. Então veja como essa história pinta um quadro de quem é Deus. Deus é alguém que vai além dos limites para salvar suas criaturas. Ok, amigos, estamos de volta no programa Bíblia Fácil. Eu quero aproveitar, você que está nos assistindo, oferecer a você este guia de estudo inteiramente grátis para você e sua família. Todos os temas desse guia, que são 18, estão sendo tratados aqui no nosso programa. E você pode pedir essa revista para acompanhar em casa esses temas. Você pode ligar para nós através do 0 Operadora 12 21 27 3121 ou então acessar o blog do programa bibliafácil.com, novotempo.bibliafácil.com, e então pedir lá no formulário, dando seus dados postais, e enviaremos essa linda revista até sua casa. Estamos no nosso terceiro programa dessa segunda série e estamos aprendendo hoje sobre Deus, como Deus é, como Ele se revela. E agora chegamos a um ponto onde vamos aprender como Deus nos trata, como Ele quer se relacionar conosco, que somos suas criaturas. Vamos ver então Isaías no capítulo 49, versos 15 e 16. Isaías 49, versos 15 e 16. Está na página 497 do Velho Testamento. 497 do Antigo Testamento. Isaías 49, versos 15 e 16. O que o profeta Isaías revela a respeito de Deus? O profeta diz assim no verso 15: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Veja, quando Isaías quer evocar uma figura humana para descrever quem é Deus, ele busca, quem sabe, um dos mais genuínos relacionamentos humanos, a mãe e a criança. Aqui nós temos duas mães, é isso? Você é mãe, né, Lilian? E também Marli, certo? A pergunta que Isaías faz é assim: pode uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta? Não, não pode esquecer. O nascimento de uma criança é um milagre de Deus, né? É um milagre. E esse relacionamento da mãe com a criança não é algo assim bem próximo, bem íntimo? Muito, muito significante para uma mãe, né? Estar com essa criança, né, em seu ventre e depois vê-la amamentando, né, vê-la mamando, né? É muito, muito importante isso para uma mãe. Agora Isaías diz assim: ainda que uma mãe, por mais importante que seja o filho para ela, se esqueça, eu não me esquecerei. E Jesus Cristo tem um verso no Novo Testamento que eu acho fabuloso. Ele diz que todos os seres humanos têm até os cabelos da cabeça contados. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 12, versículo 7. Lucas
12, verso 7. Olha que interessante as palavras de Jesus Cristo nesse Evangelho. Página 63 ou 62 do Novo Testamento. Página 62 do Novo Testamento, Lucas 12, verso 7. Cristo diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Por que foi usada a expressão pardal aqui por Jesus? Porque, como nos dias atuais aqui no Brasil, é um pássaro muito comum. Até aqueles que gostam de prender passarinhos, gostam de prender canários, coleiros, merros, outros pássaros. Não pardal. Por que ninguém prende pardal? Porque tem tanto pardal aí, em todo local eles estão, ele não é valorizado. Jesus falou assim: os cabelos da vossa cabeça estão contados, e vocês valem mais do que muitos pardais. Ou seja, cada pessoa é de valor inestimável para Deus. E desde o nascimento, desde o nosso nascimento, Deus põe os seus olhos sobre nós e Ele nos acompanha em todo o processo da nossa vida com um desejo de trazer esse filho de volta para Ele. Então, o grande sonho de Deus é ter todos os seus filhos vivendo na presença dEle, em harmonia com Ele. Jesus certa vez falou assim, falando sobre a figura do Pai: vocês que são pais, não sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Vocês mesmos sendo maus? Se um filho, Jesus disse, se um filho pede de você um pão, você vai dar para ele uma pedra? Se ele pede um peixe, você vai dar uma cobra? Jesus falou, claro que não. Mas se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Então Deus deseja dar tudo para nós. Deus deseja que sejamos felizes. O problema é que o ser humano ele é revoltado, né? E ele cada vez mais quer fugir de Deus. A gente quer viver longe dele, quer viver independente dele. E Deus nos chama por uma experiência de relacionamento. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Poucas histórias da Bíblia possuem, um quadro, Luiz? Um quadro tão belo de Deus do que essa história que eu queria partilhar com vocês. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. É uma história conhecida, vocês conhecem essa história. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão era um servo de Deus, alguém que tinha relacionamento com Deus. Mas Abraão não entendeu o pedido que Deus o fazia. Que ele pegasse o seu único filho, levasse para a terra de Moriá, e lá no monte, ele oferecesse o seu filho em holocausto. Ele matasse seu filho, como Abraão estava acostumado a matar um cordeirinho. Porque eles matavam esses animais, porque esses animais apontavam para o Messias. Mas Deus já havia condenado o sacrifício de crianças. Por exemplo, haviam deidades pagãs no templo de Israel, Moloque era um desses deuses, que ficava satisfeito com o sacrifício de crianças. Mas isso era abominável entre o povo de Israel. E Abraão, que é um dos antecessores do povo de Israel, o grande patriarca da nação israelita, quem sabe ele tenha pensado assim, mas Deus não é um Deus de amor? Como que ele pede para matar o meu filho?
Ele também disse para mim de que a minha descendência será como as estrelas dos céus. Mas ele quer matar agora meu único filho. E se eu matar Isaac, como que eu terei descendência? Quantas perguntas devam ter vindo à mente de Abraão? Mas mesmo com dúvidas, ele não deixou de confiar em Deus. E ele pegou o seu filho, caminhou alguns dias até Moriá, e lá no monte ele ofereceria o seu filho. Ele iria oferecer. E na hora que ele estava para matar o filho, leia comigo agora o que diz o versículo 12 e 13. Então lhes disse, aqui é um anjo falando com Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de quem? Poucos seres humanos compreenderam tão de perto o que significa substituição. Abraão iria matar o filho. Ele estava com o cutelo na mão. E quem sabe enquanto o cutelo estava descendo para degolar o filho, um anjo segura o braço de Abraão e diz, Abraão, não faças nenhum mal para o teu garoto, porque agora eu vi que você não me negou o teu único filho. E quando Abraão olha aqui um arbusto, lá está um carneiro preso. E esse carneiro vem para morrer em lugar do filho. Você percebe qual era a visão que Abraão tinha de Deus? Abraão não duvidou de Deus, em momento nenhum. Mesmo que ele não compreendesse o pedido de Deus, ele não duvidou. E você já se perguntou por que essa história foi registrada na Bíblia? Por que Deus pediu isso para Abraão? É porque esse garoto, Isaac, ele representa, ele é um tipo de Jesus. E Abraão é um tipo de Deus. Na cruz do Calvário, o pai estendeu a mão para matar o filho. O que é um tipo e um antítipo? Nós temos no Velho Testamento várias histórias e figuras que ilustram verdades maiores. O santuário, por exemplo, era um tipo, uma figura do santuário celestial. A matança de animais era uma tipologia que apresentava Cristo. E agora Abraão tipifica Deus e Isaac tipifica Cristo. Só que no Calvário, quando o pai estendeu a mão, não havia um carneiro preso entre os arbustos. Não havia um substituto. E o pai teve que matar o filho. Alguns dizem por aí, quem é que matou Jesus Cristo? Ah, foram os judeus. Ah, não, nós matamos Jesus com os nossos pecados. Amigos, quem matou o filho? Foi o próprio pai. Foi Deus quem matou o filho. E a morte que Jesus sofreu na cruz, qual morte foi? Foi a morte eterna. A morte que nós merecíamos. Então veja como essa história pinta um quadro de quem é Deus. Deus é alguém que vai além dos limites para salvar suas criaturas. Você quer uma figura mais bela do que esta de Gênesis 22? Deus ali, ele provou, através da experiência de Abraão, o quanto ele ama a raça humana. E Abraão percebeu o amor do pai em preservar o seu filho, mas o próprio filho de Deus não foi preservado, porque o pai o matou para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o Deus que a Bíblia pinta. Sim, Luiz. Pastor, estava vendo a foto ali do teu slide que fala da crucificação de Jesus. Na crucificação de Jesus, ele mesmo questiona, Deus, por que abandonaste? Pai, né, na verdade, né? Ele fala, pai. Então, queria entender nessa hora, assim, o que Jesus estava pensando, se ele entendia isso.
se ele sabia que o que estava acontecendo com ele. Entendi. Veja quantos quadros belos a Bíblia pinta sobre Deus. Esse é mais um deles. Quando Jesus na cruz brada esta oração, meu Deus, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que Jesus fez esta oração ou este clamor? Porque de fato Deus o havia abandonado. Deus não estava ali ao pé da cruz? Estava. Mas o Filho não poderia sentir a presença do Pai. Para que Jesus assumisse a minha e a sua culpa, os nossos pecados, ele tinha que carregar o pecado da humanidade. Ele tinha que experimentar a separação do Pai. Então o Pai, pela única vez, uma única vez na história, o Pai, ele se omite, ele se oculta do Filho. E quando Jesus percebe que o Pai não está presente, ele esboça esse clamor: por que me abandonastes? Porque o que Jesus experimentava na cruz era a agonia pelos nossos pecados. Ele sofria na cruz a morte eterna. O que Jesus passou na cruz é a angústia que o ímpio passará quando ele compreender que ele não está salvo e quando não há mais salvação para ele. É esse tipo de sentimento que Jesus experimentou na cruz. Então o Pai se ocultou dele e ele sentiu a ausência do Pai. Por isso esse desespero. De fato, o que matou a Cristo, o que rompeu o seu coração, foi o peso do pecado e o fato de ter que se separar do Pai. Foi isso que provocou a morte de Cristo. Aí nós percebemos quanto Deus nos ama. Um Deus de amor, que esteve disposto a morrer na cruz para salvar a todos nós. Alguns pensam que Deus é um ser distante, né? Mas não. Deus tem a todos em suas mãos. Ele olha cada habitante desse planeta como se fosse o único filho que ele tem, a única filha. E todo zelo e todo cuidado que Deus tem para com nós é muito mais do que um pai para com o filho, na intenção de que nós compreendamos esse amor e nos voltemos para ele. Então a grande intenção de Deus é atrair-nos. Agora existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Só o amor desperta o amor. Então o que faz Deus para atrair de volta os seus filhos? Ele os ama. Ele manifesta esse amor de várias formas e esta manifestação maior se deu na cruz do Calvário. Por isso, você que está nos assistindo, ao pensarmos no quanto Deus nos ama e o plano que Ele tem para a nossa vida, nós deveríamos nos encher de confiança e saber que Deus tem um propósito especial em nossa vida, para todos nós. Nenhuma situação foge ao alcance divino. Nada pode acontecer em nossa vida que fuja do alcance de Deus. E Ele tem um plano especial para mim e para você. Por isso, nesta hora, vamos abrir nosso coração a Deus e permitir que esse ser maravilhoso que nos criou opere em nossa vida e faça as mudanças que nós precisamos para um dia estarmos na presença dEle. Vamos orar e pedir isso a Deus? Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por Teu amor, por Tua infinita graça e misericórdia, manifestado a nós através de Jesus Cristo. Obrigado porque também a natureza revela quem o Senhor é e a Tua palavra também nos revela. Obrigado por estas formas de revelação que procuram nos aproximar do Senhor, que nós possamos viver em Tua presença, até que um dia Tu possas voltar para buscar a todos nós, quando moraremos por toda a eternidade em Tua companhia. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, amigo, por sua participação nesse estudo da Palavra de Deus. Na próxima semana estaremos de volta com mais um tema. Eu convido você a agendar esse momento especial para que semanalmente temos esta hora de estudo da Bíblia Sagrada. Eu espero por você na próxima semana. Silêncio lá fora e aqui dentro eu.
chuva que cai, gotas que chorei no rosto do Pai, marcas que causei. Como fui pensar que em caminhos meus eu encontraria paz dos braços teus. Eu não quero mais fugir do teu olhar. Eu não quero mais cair. Só a vida em ti, só existo em ti. Que os meus passos sejam dados junto aos teus no caminho de voltar. Eu me escondo em ti pra me encontrar, meu Deus. A chuva que cai, gotas que chorei no rosto do Pai, marcas que causei. Como fui pensar que em caminhos meus eu encontraria paz dos braços teus. Eu não quero mais fugir do teu olhar. Eu não quero mais cair. Só a vida em ti, só existo em ti. Que os meus passos sejam dados junto aos teus no caminho de voltar. Eu me escondo em ti pra me encontrar, meu Deus. Sobre Deus, este estudo também é um estudo que requer das pessoas que estão fora uma interação maior, porque hoje não se fala tanto sobre Deus, fala-se sobre o que Deus traz para as pessoas, mas eu preciso e as pessoas precisam conhecer primeiramente sobre Deus. Eu acho que foi também para mostrar aqui para as pessoas que Deus ele não está distante, Ele está aqui, Ele está conosco o tempo todo. E foi isso. Também era um pensamento que eu tinha anteriormente. Antes, assim, as pessoas falavam, ouvir a voz de Deus, eu pensava que a pessoa era esquizofrênica, entendeu? Mas não é verdade. Tá? Cada um tem uma visão. Eu fui uma pessoa criada numa igreja, desde pequeno, meu pai e minha mãe são até hoje da cristã, meu pai com 80 e poucos anos, minha mãe também. E eu nunca senti no coração. Eu sempre procurei ter minha religião, ser católico, procurar fazer o bem, procurar andar direito, porque santo ninguém é. Tá? Mas eu quero sair daqui aprendendo mais, sabendo mais e quem sabe toca o meu coração para, né? Por mais que a gente tente buscar, tente pesquisar, tente estudar, a gente não consegue imaginar, não consegue visualizar nem 1% da grandiosidade desse maravilhoso Pai que a gente tem. Deus é uma incógnita, né? Porque se sabe que Deus criou o mundo, da onde que ele veio,
Então acho que com a Bíblia a gente consegue saber disso, tirar essas dúvidas da onde que veio, como que ficou, como se iniciou o mundo, né? Por que a gente está aqui. Deus é um enigma e ao mesmo tempo ele é muito simples. Às vezes a gente se confunde ao pensar sobre Deus, né? Mas estudando um pouco mais, prestando mais atenção, lendo a Bíblia, você percebe que Deus é muito simples, que a forma de pensar dele é muito simples. Isso só fica claro a partir do momento que você começa a estudar. E tudo tem um porquê, não adianta. Aí, às vezes, a gente fica pensando, mas por que está acontecendo isso comigo? E você sabe que tudo tem um porquê, que lá na frente você vai ter a resposta. Então é bom que existam essas perguntas sobre Deus, porque Ele se manifesta através das respostas. E as respostas, elas estão nos pequenos detalhes da vida, sabe? Às vezes, Deus se manifesta através da natureza. Poxa, sai lá fora, olha o pôr do sol, olha o pássaro cantando, olha o mar. Isso aqui é o quê? Como é que você fala que Deus não existe? Tá aí. Ele está falando com a gente o tempo inteiro, o dia todo. Basta a gente estar pronto, preparado para ouvir. No próximo programa... Como caíste do céu, ó estrela da manhã e filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Aí está o pecado no coração de Lúcifer.